Bom dia, meus alunos. Vamos a mais uma aula de geografia, falando de Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio, a maioria dos países não são desenvolvidos. O único país que é considerado desenvolvido é Israel, e porque a população desfruta boas condições de vida. A economia de Israel é amplamente diversificada, porque eles contam com duas fontes de recursos: as doações da comunidade judaica mundial e a ajuda financeira dos Estados Unidos. A área mais povoada deles é a faixa litorânea. Já o deserto do Negev, que tem a maior parte do território, só 7% da população vive nessa área. Israel tem um desenvolvimento, mas também conta com conflitos permanentes. A principal propriedade deles, a propriedade agrícola, é representada pelo kibbutz e pelo moshav. É como se fosse uma comunidade para nós, né? Aqui é um local onde as pessoas têm uma economia não tão elevada, mas que todos dividem os gastos na comunidade e depois tem uma cooperativa para vender os produtos. É como se fosse esse item aqui. Mas o que é o moshav? É uma vila agrícola onde cada família é proprietária de sua terra. Nos moldes de cooperativa, as famílias dividem equipamentos, compram sementes e implementos agrícolas. Aqui na nossa cidade nós temos locais, principalmente onde nós temos as cooperativas, que as famílias que trabalham com agricultura familiar também podem vender nesse local. E nesses implementos agrícolas, eles realizam a comercialização dos produtos. E o kibbutz é a forma de coletividade comunitária israelita. A população predominante é árabe, contando com turcos na Turquia, persas no Irã e judeus em Israel. Vive ainda na região os curdos, armênios, entre outros. O islamismo e o fundamentalismo islâmico é o que mais conta nesse local. Ou seja, a religião é islâmica ou muçulmana, os judeus é o segundo maior grupo religioso e eles usam muito a palavra islã, que significa resignação. E lá também eles têm as seitas, né, dos sunitas e xiitas, são as mais conhecidas. Israel é atualmente um dos grupos fundamentalistas que atuam em vários países na região, no sul e no sudeste asiático e no norte da África, e tem como objetivo principal a necessidade de romper com o Ocidente. Os movimentos fundamentalistas defendem um conjunto rígido de regras para os vestuários, as formas como é que eles vão se vestir, né, colocando bem vestidas, principalmente as mulheres, os homens também têm que estar bem vestidos. Os rituais de casamento e alimentação também são regras impostas por eles, e os princípios de justiça social. Tem normas de educação das crianças, elas devem obediência. Tem conduta de vida para as mulheres não têm o mesmo direito que os homens, embora em alguns lugares as mulheres já tenham conquistado esses direitos, né? Tem um pouco mais de direito do que em Israel. O Ocidente ele é utilizado como referência à parte do mundo, cuja história, valores culturais e religiosos têm forte relação com a cultura europeia e norte-americana. Estado teocrático é aquele em que o poder político está associado ao poder religioso e à Constituição. Está em sintonia com as normas e tradições de uma região, como é o caso do Irã. O que é o fundamentalismo? É um movimento socio-religioso e político muito diversificado e bem mais extenso do que as fronteiras do Islã. Existem regras corânicas, que são as normas baseadas no Corão, livro sagrado do islamismo.
E lá, quando fala em imã, é uma autoridade religiosa da comunidade islâmica xiita. Movimentos sionistas do século XIX. Os judeus migraram para a Palestina porque a região passou por conflitos. Que conflitos? Em 1917, a Palestina foi ocupada pelos ingleses. Isso aqui quer dizer a questão da Palestina no Estado de Israel. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus foram mortos e outros tiveram que abandonar seu país. Em 1947, o que aconteceu? Palestina foi dividida e houve a formação de dois estados, um árabe e outro judeu. Em 1948, os ingleses, foi um acontecimento onde os ingleses retiraram-se da Palestina e Israel constituiu-se em Estado. O que ocorreu em 1949? Foram assinados acordos de armistícios. O Estado árabe da Palestina ficou dividido entre Israel, que conquista a Galileia, e o deserto de Negev. Em 1967, qual acontecimento que houve? Foi a Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu nessa guerra? Israel obteve a península do Sinai e a faixa de Gaza no Egito, Golã na Síria e a Cisjordânia de Jordânia. Em 1973, o Egito, a Síria e a Jordânia envolveram-se em outra guerra com Israel. Em 1979, houve o Acordo de Camp David. Israel devolveu ao Egito a península do Sinai. Atualmente, partes da Cisjordânia e de Gaza foram devolvidas aos palestinos e se tornaram regiões autônomas e com a administração palestina. Embora nós tenhamos marcado esses conflitos, o Oriente ele não deixou de ter conflitos de outras formas. Tem várias outras formas de conflitos que necessitam ser resolvidos ainda. É necessário que resolva alguns conflitos entre eles.